E aí vamos falar da terbinafina tópica e seus derivados. Para que a gente indica terbinafina tópica? Resuma aí uma pequena frase. Para que serve? T de terbinafina, T de tricófton. Então, lembrar, terbinafina é excelente para os dermatófitos. Isso, então são verdadeiros matadores de dermatófitos. Isso. Então, pensou em dermatófito, terbinafina está muito bem indicada. A gente falando do tópico oral também, mas a gente está hoje falando do tópico, né? Isso. Para a gente entender um pouquinho melhor dos mecanismos de ação, a gente tem essa ilustração aqui. Para quem está acompanhando pelo YouTube, está conseguindo ver. Para quem está só escutando a gente, é basicamente um gráficozinho que a gente tem uma cadeia de produção da parede celular do fungo, em que a gente começa com o esqualeno, que se transforma em lanosterol e depois em ergosterol. E a gente tem duas enzimas que estão trabalhando aí entre eles. Então, a nossa terbinafina, que ela está naquele grupo ali das alilaminas, o que ela faz é bloquear essa esqualeno-epoxidase, impedindo a produção correta da parede do fungo. E aí o que a gente vai ter é uma permeabilidade da parede que leva à morte do fungo. Isso. E ela vai ter um espectro muito bom para dermatófito, como a gente falou. Muitas das medicações que a gente vai falar aqui, elas também têm espectros contra outros fungos. Por exemplo, contra a Candida terbinafina tem também ação, mas não é uma ação tão importante quanto para o dermatófito. Isso. A gente tem também uma outra medicação que ela já é um derivado da terbinafina, já é uma molécula alterada, que é a butenafina. E a butenafina ela é ainda melhor do que a terbinafina para os dermatófitos. Isso. A terbinafina é considerada uma alilamina, que é do grupo mais antigo, digamos assim, de atuação na inibição da esqualeno-epoxidase, e a terbinafina é uma molécula já modificada com ação ainda superior. Isso. Então, tem que entender que a grande maioria dos antifúngicos, não só as terbinafinas e derivados, eles atuam interrompendo a produção da parede celular do fungo, e aí vai gerar morte desse micro-organismo. Então, essa primeira etapa é a atuação da terbinafina e seus derivados, que a gente utiliza para matar o dermatófito. Isso. A ideia é essa, né? Então, pensando em dermatófito, se você tem certeza daquele diagnóstico que é essa etiologia, pode fazer terbinafina tópica ou butenafina tópica, está muito bem indicado. E aí vai ser naquela tinha corpus que você não tem dúvida se tem co-infecção, se não tem, vai estar super bem indicado. Isso. E eles ainda têm um componente interessante de ação anti-inflamatória. A maioria deles tem uma ação anti-inflamatória. E também as alilaminas, elas têm um componente de ação duradoura. Às vezes, nos estudos, o que se vê é, você faz por uma semana, aí faz a cultura, tantos por cento das pessoas estão micologicamente curadas, né? Isso. Se você continuar tentando cultivar ao longo dos dias aquelas pessoas que ainda não negativaram, elas ainda negativam depois de suspensão da droga. E a posologia também, na maioria da prescrição dos azólicos, por exemplo, é 2 vezes ao dia, quando aqui as alilamidas e benzilamidas, eles indicam geralmente 1 vez ao dia, justamente por esse efeito mais duradouro. Perfeito. Tá? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.